Há muito tempo, em uma terra distante, o povo de Israel vivia sob o sol escaldante do Egito. Homens e mulheres trabalhavam de sol a sol, construindo cidades que não eram suas. Eles haviam se tornado escravos, prisioneiros em uma nação estrangeira. Mas nem sempre foi assim. O livro de Gênesis nos conta sobre José, o homem que foi vendido como escravo, mas que Deus exaltou até se tornar o segundo mais poderoso do Egito. Por causa dele, toda a sua família encontrou abrigo naquela terra. Por gerações, os descendentes de Jacó prosperaram, cresceram e se multiplicaram. Mas com o tempo, um novo faraó se levantou, um que não conhecia José, e com medo da força e do número dos hebreus, ele os transformou em escravos. A promessa feita a Abraão parecia distante, e o silêncio de Deus parecia eterno. Mas mesmo no silêncio Deus estava agindo. Enquanto o povo clamava por libertação, o plano do Criador estava sendo desenhado. Pois antes da libertação, sempre vem a opressão. E antes do milagre, vem o deserto. O livro de Êxodo é mais do que uma história antiga. É o retrato de um Deus que ouve, que vê e que age no tempo certo. Uma jornada de fé, coragem e transformação que atravessa séculos e fala diretamente ao coração humano. Esta é a história de como Deus libertou um povo, de como ele se revelou em poder e glória, e de como, no meio do deserto, formou uma nação escolhida. Esta é a jornada do Êxodo. O Egito, poderoso e temido, estava no auge da sua força, mas sob os muros dourados e as pirâmides imponentes, ecos de sofrimento se espalhavam pelas casas dos hebreus. O faraó, temendo o crescimento daquele povo, ordenou algo cruel. Todo menino hebreu que nascer deve ser lançado no rio. A esperança parecia morrer junto com o choro dos recém-nascidos. Mas em meio ao desespero, uma mulher acreditou que Deus ainda tinha um plano. Seu nome era Joquebede. E mesmo em meio à dor, ela tomou uma decisão de fé. Preparou um cesto, o selou com betume e piche, e colocou ali seu filho, o menino que seria instrumento de libertação. O pequeno flutuou entre as águas do rio, e foi encontrado justamente pela filha do faraó. O que o inimigo tentou destruir, Deus colocou dentro do palácio do inimigo. Assim, Moisés cresceu entre os príncipes do Egito. Recebeu educação, conhecimento e autoridade. Mas em seu coração, ele sabia que pertencia a outro povo. Os hebreus eram seus irmãos, e o Deus deles seu verdadeiro Senhor. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés se encheu de ira e o matou. Foi o ato que mudaria o rumo da sua vida. Perseguido, fugiu do Egito e foi parar em Midian, uma terra distante, simples e deserta. Ali, no silêncio do deserto, Deus começaria a moldar o libertador, porque antes de usar alguém em público, Deus primeiro o trata em particular. Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, e começou uma nova vida como pastor de ovelhas. Mas o propósito de Deus nunca se perde no tempo. Anos depois, enquanto cuidava do rebanho, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. E do meio do fogo uma voz ecoou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele momento, o Criador revelou seu nome. Eu sou o que sou. E com isso, o improvável pastor se tornaria o libertador de uma nação. A história da redenção estava apenas começando. Moisés voltou ao Egito. O mesmo lugar de onde fugira agora se tornava o cenário do propósito de Deus. Mas ele não voltou sozinho. Ao seu lado estava Arão, seu irmão, e sobre ele repousava o Espírito do Deus vivo. Eles se aproximaram do trono de Faraó, o homem mais poderoso da terra. E diante dele Moisés declarou com voz firme, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó era endurecido. Com arrogância respondeu, quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? A batalha não era apenas entre um libertador e um rei. Era entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito. Então começaram as pragas. A primeira praga, as águas em sangue. O Nilo, fonte de vida do Egito, tornou-se sangue. Os peixes morreram e o cheiro da morte se espalhou.
Deus estava mostrando que até os deuses do rio estavam sob seu domínio. A segunda praga, as rãs. O Egito inteiro se encheu de rãs, nas casas, nos leitos, nas panelas. O incômodo se tornou insuportável, mas ainda assim Faraó endureceu o coração. A terceira e quarta pragas, piolhos e moscas. O pó da terra se tornou piolhos. Depois vieram enxames de moscas cobrindo tudo. Até os magos do Egito reconheceram. Este é o dedo de Deus. A quinta e sexta pragas, peste e úlceras. Os rebanhos egípcios morreram. Feridas e úlceras cobriram homens e animais. Mas Faraó permaneceu inflexível. A sétima praga, o granizo. O céu se abriu em fogo e gelo. Granizo misturado com relâmpagos destruiu plantações e feriu os homens. Deus estava mostrando que nenhum poder terreno pode resistir à sua voz. A oitava praga, os gafanhotos. Tudo o que o granizo não destruiu, os gafanhotos devoraram. A terra ficou desolada. O Egito, antes símbolo de abundância, agora era ruína e silêncio. A nona praga, as trevas, 3 dias de escuridão total. Nenhum homem via o outro. Mas nas casas dos hebreus havia luz. A luz da presença de Deus nunca se apaga entre os seus. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito. De cada casa egípcia se ouviu um grito, porque todos os primogênitos morreram. Mas nas casas dos israelitas, onde o sangue do cordeiro estava nos umbrais, a morte não entrou. Foi o sinal da aliança, a primeira Páscoa. Faraó, finalmente derrotado, chamou Moisés e disse: Levai o vosso povo, ide e servi ao Senhor como dissestes. A escravidão havia terminado. O Egito foi quebrado, e o povo de Deus estava livre. Mas a jornada ainda estava só começando. Eles saíram às pressas, levando ouro, prata e pão sem fermento. Marcharam rumo ao desconhecido, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. O Deus que julgou o Egito agora conduzia seu povo à promessa. O povo de Israel caminhava rumo ao desconhecido. Após mais de 400 anos de escravidão, finalmente estavam livres. Mas a liberdade ainda traria suas provas. À frente, o deserto. Atrás, o Egito. E um faraó arrependido tomado pela fúria. Faraó reuniu seu exército, carros, cavaleiros e guerreiros. Marcharam velozmente em direção aos hebreus, prontos para destruir tudo o que restava daquele povo. Quando os israelitas olharam para trás e viram o exército se aproximando, o medo tomou conta. Gritaram desesperados, dizendo a Moisés: Foi por falta de sepulcros no Egito que nos tiraste para morrermos no deserto? Mas Moisés, firme na fé, respondeu: Não temais. Permanecei firmes e vede o livramento que o Senhor fará hoje. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Deus então falou a Moisés: Dize aos filhos de Israel que marchem. E o impossível aconteceu. Moisés estendeu o cajado sobre o mar. E o Senhor fez soprar um vento fortíssimo durante toda a noite. As águas se dividiram, e o mar se abriu diante dos olhos de todos. Um muro de água à direita, outro à esquerda. E o povo de Deus atravessou em terra seca. Atrás deles, o exército do faraó entrou. Mas o mesmo Deus que abriu o caminho, agora lutaria por Israel. Quando o último israelita passou, o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar. As águas voltaram ao seu lugar, e os carros e cavaleiros do Egito foram tragados pelas ondas. Nenhum deles escapou. O povo de Israel viu os egípcios mortos na praia, e naquele dia conheceram o poder e a fidelidade do Deus que os havia libertado. Então Moisés e todo o povo cantaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E Miriam, irmã de Moisés, tomou o tamborim nas mãos. As mulheres dançaram e cantaram com alegria. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um milagre, foi um símbolo eterno. Porque assim como Deus abriu o mar para Israel, Ele ainda abre caminhos impossíveis para aqueles que confiam nele. O Egito ficou para trás, o deserto estava à frente, e o Deus da promessa caminhava com eles. O povo havia atravessado o mar, o Egito ficou para trás. Mas agora, diante deles, estendia-se o deserto.
Um novo capítulo começava. Um tempo de provação, aprendizado e fé. Porque Deus não leva o homem direto à terra prometida. Antes, ele o conduz ao deserto, para moldar o coração e ensinar que a verdadeira liberdade começa dentro da alma. A água amarga de Mara. 3 dias após a travessia, caminharam sem encontrar água. O calor era insuportável, e a sede se tornava insuportável. Quando finalmente encontraram um manancial, descobriram que as águas eram amargas. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que beberemos?" E Moisés clamou ao Senhor. Então Deus mostrou-lhe um pedaço de madeira. Ao lançá-lo nas águas, elas se tornaram doces. Deus estava mostrando que o amargo da vida só é transformado quando é tocado pela cruz. Símbolo do seu poder que muda tudo o que parecia impossível. O maná do céu. Dias depois, o povo voltou a reclamar. Tinham fome. No Egito, diziam eles, havia panelas de carne e pão em abundância. Deus, porém, respondeu com graça. Fez chover pão do céu, o maná. Todas as manhãs, ao redor do acampamento, aparecia uma fina camada sobre a areia. O povo recolhia o suficiente para cada dia, nem mais nem menos. Era a lição da dependência. O sustento vinha diariamente para que aprendessem a confiar não nas reservas, mas no provedor. E até hoje, o mesmo Deus continua a sustentar aqueles que caminham no deserto da fé. A água da rocha. Em Refidim, o povo novamente se levantou contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito? Para morrermos de sede neste deserto? Moisés clamou a Deus, e o Senhor respondeu: Fere a rocha, e dela sairá a água. E da rocha brotou um rio, água viva, em meio à sequidão. Séculos depois, Paulo escreveria: a rocha era Cristo. Mesmo quando o povo era infiel, Deus permanecia fiel. A batalha contra os amalequitas logo em seguida, surgiram os amalequitas, inimigos cruéis. Josué liderou o exército de Israel, enquanto Moisés subiu ao monte com o cajado de Deus nas mãos. Quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando as baixava, os inimigos prevaleciam. Então Arão e Hur sustentaram seus braços até o pôr do sol, e Israel venceu a batalha. A vitória foi de Deus, mas ele mostrou algo poderoso. Às vezes vencer não é lutar com a espada, mas permanecer com as mãos erguidas em oração. Propósito do deserto. O deserto foi o cenário onde Deus começou a transformar escravos em nação. Ali, eles aprenderam que não bastava sair do Egito. Era preciso tirar o Egito de dentro deles. Deus estava ensinando obediência, fé e confiança, mostrando que ele não apenas liberta, mas também guia. O deserto é o lugar onde a fé é provada, mas também onde o caráter é forjado. E todo aquele que atravessa o deserto com Deus chega à promessa transformado. O deserto foi o cenário onde Deus começou a ensinar seu povo a confiar. Ali, cada passo, cada murmúrio e cada milagre tinha um propósito. Deus estava formando uma nação, moldando corações e revelando quem ele era. Da amargura à provisão, da sede à fé, o povo de Israel aprendeu que a liberdade não é apenas sair do Egito, mas deixar que Deus habite dentro de nós. A jornada ainda não terminou. O monte da presença está à frente, e nas alturas do Sinai, o próprio Deus falará ao homem. Em breve veremos o fogo, a nuvem, e a voz do Criador ecoando sobre o povo escolhido. O êxodo continua.